O filme já começa com o narrador informando que o filme é inspirado em eventos reais. Na noite de 11 de fevereiro de 2005, Christy McKay e James Hotz estão voltando de um casamento de um amigo e estão indo para casa, e que os eventos brutais que aconteceram lá ainda não se sabe totalmente. E o filme começa de verdade então. E como o narrador disse, eles estão voltando para casa, no meio da noite. E pela cara deles não foi algo muito legal não, tanto que eles nem conversam durante o caminho. O James parece estar meio pistola, e a Kristen com um pouco de medo. Mas o filme não explica o porquê. E já vou avisar, que esse filme não tem muito diálogo. É um filme assim de terror, mas com uma pegada experimental, saca? Tipo, é muito imersivo tudo. E bom, eles chegam em casa e a gente entende que esse ânimo de velório entre eles é porque lá na festa de casamento, o James pediu a Kristen em casamento também. Só que ela não aceitou. E ela disse que não tá pronta ainda. Aí os dois estão meio assim, né? Como é que vai ser agora entre nós? Mas, antes de pensar no futuro, eles aproveitam e começam um pré-ato de fornicação. Mas são interrompidos por uma estranha que bate na porta, perguntando se é ali que mora a Tamara. Tamara here? No. No, you got the wrong house. E o Jamie disse que não é que não. E mesmo assim a estranha ainda continua lá, igual uma estátua encarando eles. Até que finalmente ela se vai. E olha que a casa deles é isolada, hein? É no meio do nada. Não existe vizinhos perto. Então realmente é muito estranho aquela mulher bater ali. Bom, depois disso, o sangue esfriou e acabou o clima pra eles. E o James ficou tão abalado com esse não que ele levou, que ele avisa pra ela que o pai dele vai ir buscar ele no dia seguinte. E que ele vai ficar uns dias longe dela. Pra, né, refletir sobre tudo. Eles vão continuar conversando e tal, mas à distância. Enquanto a Kristen vai ficar naquela casa por enquanto. Mas, enquanto o outro dia não chega, o cigarro da Kristen acaba. E como aquilo acalma ela, o James vai comprar mais, enquanto ela fica sozinha na casa. E depois de um tempo, alguém novamente bate na casa. E novamente é aquela menina. Ou ela pensa que é. Mas a Kristen foi esperta e nem abriu a porta. Aparentemente a pessoa foi embora. Mas, novamente, voltam a bater na porta. E dessa vez parece que estão quebrando ela, de tanta força. A Kristen já corre pro celular, mas tá descarregado. Então, ela usa o da casa mesmo e consegue ligar para o James. E já fala pra ele, meu irmão, volta aqui pra casa, que o negócio aqui tá estranho. Mas alguém já chega antes na casa. E um cara com um saco na cabeça e usando terno, tá só observando ela, de dentro da casa já. E que agonia que ela nem percebe ele. E essa porta não para de ser batinada. Mas é só pra brincar com ela mesmo, já que já invadiram a casa faz tempo. E a bicha é esperta, hein? Já pega uma faca e vai até a porta. Mas antes de chegar até a porta, ela já fica desesperada, já que o celular que ela colocou pra carregar sumiu. E finalmente os estranhos dão a cara. E parece que tem pelo menos uns dois lá fora, hein? E depois de 1 hora nessa porta, eles conseguem abrir. E quando ela vai ver lá fora, tem uma mulher loira usando uma máscara. Opa! Aí agora ela já corre de vez. E vai se esconder no quarto. Mas agora com tanto barulho, parece que tem uns 10 lá fora. E como o narrador disse, o que aconteceu com eles dois não tem motivo nenhum pra ter acontecido. Os caras simplesmente, um deve ter puxado assim: vamos matar esse casal? E o resto? Sim, não sem fazer nada mesmo. E foram. É uma boa ideia. Simples assim. É o trio do diabo esse aí. Voltando para o filme, a Kristen começa a ouvir passos dentro da casa, cada vez mais perto. E quando ela ia entrar no quarto, por sorte dela, ou azar, né, era o James. Porque é muito suspeito, hein? Tava tendo uma rave de batucada naquela casa e ele não ouviu nada. Muito estranho. Ela explica pra ele a situação, que tem pessoas mascaradas fora da casa. E o impressionante é que ele fica duvidando dela, sendo que ele entrou pela porta, né? E aquela porta lá tava toda arrombada. Então, olha, eu te dizer, hein? Esse filme aqui tem uns furos foda. Mas enfim, segue o roteiro. E bom, ele não acredita muito nela, né? Mas mesmo assim pega uma faca e vai fazer uma vistoria na casa. E realmente não tem ninguém dentro, mas lá fora já é outra coisa. E mesmo vendo aquela coisa ultra normal, né? Uma pessoa igual um fantasma te observando, o James ainda acha a situação normal. You really want something, people just don't stand out there staring at us like that. They want something. E vai até seu carro buscar seu telefone, sem medo nenhum. Ou o James é o cara mais sem medo do mundo, ou ele leu o roteiro. Não é possível. E o corajoso vai lá, enquanto a Kristen fica na casa. E o bicho vê que o carro dele tá todo detonado. E enquanto ele tá lá dentro do carro vasculhando, alguém ainda brinca com ele, dando um toque e saindo correndo. Vai morrer. E velho, ou o James tá muito chapado das birita ainda, ou o bicho realmente é o homem sem medo. Porque ele vê que a menina tá encarando ele, e em vez de ele correr pra casa, ele encara de volta. E fica lá fora, sendo um alvo fácil pra ela. Mas bom, ela sai correndo e ele volta pra casa. E os dois ficam tentando entender o porquê eles estão fazendo isso com eles. Mas não tem explicação mesmo. E dentro da casa, o James acha seu celular, totalmente destruído. E agora sim ele fala as 3 palavras mágicas. It's my phone. We gotta get out of here. E quando eles vão para o carro tentar vazar dali, os estranhos aparecem, cercando eles, inclusive com uma caminhonete. E
não tem jeito, os dois voltam para casa. O James acha uma arma que seu pai usava, mas falta as balas. E por sorte eles acham, no quarto deles. Ele não manja muito de usar, mas quando um deles estava quebrando a porta, ele consegue atirar. Uma pena que não acertou. E agora acabou as pegadinhas. Todos invadem a casa pra matar eles. E os dois, olham só, tomam uma decisão inteligente. Eles se intocam em um cômodo da casa e ficam só camperando, esperando alguém dar a cara. E os estranhos é da zoeira, hein? Eles colocam uma música pra dar uma descontraída no clima. E também, né, camuflar os passos deles. E no meio desse caos, um amigo do James, que também tava no casamento, o Mike, chega na casa também. Porque lá no começo do filme, o James tinha ligado pra ele, pedindo pra ele ir até a casa, buscar ele e os dois irem pra algum lugar, depois do climão que ficou entre o James e a Kristen. Só que o James não achou que ia dar certo, porque o Mike tava lá curtindo o casamento, mas no fim deu. E ele já toma um tiro de boas-vindas. E em vez dele ir embora de vez, ele desce do carro e vai investigar. Rapaz, os homens desse universo de Os Estranhos realmente são as pessoas mais corajosas do mundo. E o Mike então entra na casa. Já tem um doido com um machado atrás dele. E como a música tá muito alta, o Mike nem escuta. E não dá outra, o Mike morre. Mas olha só, não para os estranhos, e sim pelo Jimmy, por acidente, claro. É muito azar. Camperou e matou o aliado. E o James fica se perguntando, né? Por que ele não tava usando uma máscara? E quando ele vai ver quem ele matou mesmo, ele percebe que é o Mike e na hora ele já começa a se desesperar. E agora que o sangue subiu, ele toma coragem de ir lá fora, indo em direção à garagem do seu pai, já que lá dentro tem um rádio. E ele vai lá tentar usar pra pedir ajuda. Mas é claro, né? Eles tomam a decisão burra de se separar. O bicho tá armado com uma espingarda e a mulher dele tá sem nada. E ele opta por deixar ela sozinha na casa. Vai entender, né? É muita decisão incoerente. E não passa um minuto de filme e o James é pego por eles. Assim, a gente não fica feliz, né? Mas o bicho mereceu. Muito burro. E como ele não volta, a Chris dá uma carreira atrás dele e resulta numa torção na perna, que faz ela ficar rastejando. Oi! E agora, né, ficou super fácil pros estranhos. Eles só não matam ela ainda porque o filme tá na metade. Ela chega até a garagem, mas não acha ele. Mas o rádio tá lá, e ela tenta usar. E quando finalmente funciona, a mulher lá quebra tudo. Ela consegue escapar e volta para casa. E agora, os estranhos ficam procurando por ela. E a bicha se esconde no pior lugar possível. Vai morrer. Tem que tacar fogo nesse roteiro. Eles acham ela e ela até ia tentar se defender com uma faca. Mas quando ela vê o James capturado, ele diz pra ela, corre. E como tudo para os estranhos é divertido parece, eles deixam ela escapar. Mas a diversão acabou e ela toma uma pancada na cara, que deixa ela desnorteada. E os dois agora estão capturados. E realmente, são 3 estranhos no total. E a Chris pergunta, né? Por que vocês estão fazendo isso com a gente? E a mulher responde, porque vocês estavam na casa. Because you were home. É tipo lá no Speak No Evil, quando os caras falam, por que vocês estão fazendo isso com a gente? Aí o doido lá fala, porque vocês deixaram. Além de uma resposta, é uma lapada na cara. Mas, ou seja, basicamente não tem explicação mesmo. Os caras são assassinos brincantes e escolhem literalmente suas vítimas. Todos eles tiram suas máscaras, mas a gente não vê seus rostos. E a primeira vítima é o James, e começa um rodízio de facadas nele. E logo em seguida, um rodízio de facadas na Kristen. Assim, morreram os dois. É para o nosso casal com as melhores decisões. O filme corta para 2 garotos, que são tipo testemunhas de Jeová. E estão entregando panfletos sobre a sua igreja. Eles até encontram os assassinos indo embora, mas não acontece nada com eles. Nossa, certeza que esses dois se cagaram nas calças de um jeito, rapaz. E a próxima casa pra bater na porta é a do casal. E como tá aberta mesmo, eles entram na casa e acham o James, já morto. E esses dois também são bem psicopatinhas, hein? Eles não têm reação nenhuma. E quando um deles vai ver a Kristen, o inesperado acontece. Ela tá viva ainda e dá um susto na gente. Mas com tanta facada, acho que é impossível ela ficar viva. Mas é isso, não explica o porquê os assassinos deixaram ela viva. Ou perceberam talvez, né? E agora, eles devem estar indo escolher suas próximas vítimas. Filmaço, viu? Assim, não tem muito diálogo, mas em compensação tem muito plano de sequência. E é tudo muito real. Claro, tem as burrices, né? Como sempre dos protagonistas. Principalmente do James. Nossa senhora, que personagem amor e ódio, né? Mas de resto, vale a pena assistir sim. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Falou!